Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar o nosso estudo bíblico do livro de Mateus. Hoje a gente está no capítulo 2 e vamos aprender um pouco mais, né, da palavra do Senhor. Graça e paz a todos e vamos começar. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Gente, nessa palavra a gente percebe o quê? Que os magos estavam à procura de Jesus Cristo, né? Porque nasceu o quê? O rei dos judeus. Aonde se procura um rei? No palácio, né? Então, o que eles estavam fazendo? Procurando. O rei Herodes, quando soube que eles estavam atrás do rei, ele ficou o quê? Alarmado, né? A palavra que fala, que ele ficou preocupado, que ele se alarmou, né? Alarmou-se quando ouviu isso. Qual é a reflexão que nós temos em relação a isso? Veja bem, eles estavam falando de um bebê, de alguém que tinha acabado de nascer, de um bebezinho, de uma criancinha, né? E o rei Herodes, sendo rei, tendo tudo, o domínio de tudo, ficou incomodado com a ideia de ter nascido alguém que pudesse a ele fazer sombra. Qual a reflexão que fica hoje? Às vezes a gente está muito feliz, muito alegre com uma novidade de vida e a gente quer falar. Quando a gente está feliz, muitas vezes a gente quer contar, né, aquilo de bom que está acontecendo na nossa vida. E às vezes a gente vê pessoas que estão até, de repente, passando por um momento até melhor que nós, ou financeiramente, ou em alguma circunstância profissional ou pessoal, né? Essa pessoa já está em um grau que a gente considera até mais elevado. E a pessoa às vezes se incomoda com um sonho, às vezes que você conta, que você sonha em fazer algo, que você sonha em ter alguma coisa ou em realizar alguma coisa na sua vida, no seu casamento, na sua história, na sua vida profissional. E muitas vezes aí começa o problema, né? Às vezes você sonha, eu tenho um sonho de comprar um carro, um apartamento, ou tenho um sonho de casar, não sei. Aqui nessa história, a gente está contando a história de Jesus, certo? A gente está falando de um rei que se incomoda com um bebê que que os magos estavam atrás, que era o quê? O rei. Que eles queriam adorar o rei que tinha acabado de nascer. E Herodes, já numa posição de rei, se incomoda. Como assim o rei dos judeus? Como assim nasceu o rei dos judeus? E ele o que? Se alarmou. Essa palavra que a Bíblia nos conta, né? Então Herodes, quando ficou sabendo disso, ele se alarmou e convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo. Indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me, para que eu também possa ir adorá-lo.
Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Veja bem, não é o que a pessoa fala. Porque às vezes a pessoa pode falar para você palavras que você gosta de ouvir, palavras que agradam o seu coração, o seu ego, né? Mas é a forma que a pessoa se comporta. Nós temos neurônios espelhos que muitas vezes, quando a pessoa está agindo com falsidade conosco, de alguma forma a gente sabe que aquilo é mentira, que aquilo não é de fato real. E além desses neurônios espelhos, a gente tem também aquele sexto sentido. A gente sabe quando alguém está falando com a gente de fato, de verdade, ou quando essa pessoa está sendo falsa. É impossível que a gente não consiga identificar e ver quando aquilo de fato não é verdadeiro, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que ela fala: quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não para que a gente queira brigar, se justificar ou ter o outro como inimigo, apenas para que a gente possa muitas vezes se preservar. A paz de espírito custa muito caro para a gente ter que perder por bobeira, né? Às vezes guardar a informação, o sonho, já é um bom caminho. Vamos continuar a palavra. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Aqui o que a gente vê? Que todas as vezes que a gente precisar, o que a gente quiser entrar na presença do Pai, devemos entrar com grande alegria, com grande júbilo, a tudo a Ele dá graças. Dai graças para Ele em qualquer situação. Está passando por um luto? Glorifique a Deus. Está passando por alguma dificuldade? Glorifique a Deus. Porque em tudo há um propósito, né? E aqui então os magos, né, com grande júbilo, com grande alegria, viram o menino com a sua mãe, né? Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Aqui muitas vezes abrir o tesouro é o quê? Abrir seu coração para Deus, entregar para Ele suas preocupações, entregar para Ele os seus sonhos, entregar para Ele às vezes as perseguições que a gente está passando, que a gente está enfrentando. Às vezes a gente não vai conseguir resolver uma situação complexa, mas entregar para Deus vai nos trazer o quê? Paz, paz. E se alegrar na presença dEle, sempre, sempre. Então vamos lá. E aí entregaram, né, as ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Não descartem o sexto sentido. Não descartem quando a gente pensa, eu acho que eu vou por aqui. Não descartem a resposta de oração. Porque às vezes você está orando e você sente aqui, de não fazer daquela forma. E você não sabe muito bem por que você está tomando a outra decisão, mas aquilo te traz paz. Se te traz paz, não tem como ser ruim, tá? Se está dentro da palavra de Deus, você não está machucando ninguém, não está fazendo nada que prejudique o outro, e você sente paz com aquela decisão e está dentro do que o Pai ensinou, por que não, né? E aí eles regressaram pelo outro caminho. Continuando essa história, a esse parágrafo, né? A fuga para o Egito. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor,
por intermédio do profeta do Egito, chamei meu filho. Então, essa foi a palavra, tá? E é isso, gente, sabe? Sempre buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E estar em oração, estar em espírito de oração. E o falar é prata e o calar é ouro. Existem coisas que se a gente fala antes do momento que Deus já nos revelou uma parte do plano e a gente fala antes daquilo estar se cumprindo ou executado, existem pessoas que por problemas delas mesmas, nem seu em si, mas vão te ver como uma ameaça, simplesmente por você estar cumprindo o seu propósito. O conselho que eu dou hoje é: vamos ficar em oração, buscar mais de Deus, menos de nós. E esse é o caminho. Uma semana abençoada para todos, na presença de Deus. Fiquem com Deus, gente. Uma boa semana.